A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito à Adoção, tem a honra de apresentar o webinar Identidade do Adotado, Laços Biológicos e Olhares Diversos. Evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com dois dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, a saber, saúde de qualidade e paz, justiça e instituições eficazes. Com a palavra, senhoras e senhores, doutora Marília da Costa Golfieri Ângela, vice-presidente da Comissão de Direito à Adoção da OAB São Paulo. Boa noite a todos, boa noite a todos os participantes aqui, a minha colega Eliane, o Ricardo. E aproveito já a palavra aqui que a Sandra me passou para agradecer toda a equipe da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seção de São Paulo, em nome das meninas aqui presentes, da Isabela, da Sandra e da Danila, a quem também agradeço ao pessoal da Secretaria de Cultura e Eventos, né, e da nossa Comissão de Direito à Adoção também. Bom, eu relembro que esse é o nosso terceiro encontro dos eventos abertos da nossa comissão. A gente vem tentando dialogar um pouco com vocês e fazendo um pouco da função que a própria OAB tem de trazer acesso à informação para as pessoas e falando um pouco sobre o tema da nossa comissão, que é efetivamente a adoção e o acolhimento de crianças e adolescentes. Esse é o nosso terceiro evento, como eu disse, e nosso próximo evento, aqui até consultando um pouco a minha colinha, será no dia 12/11, com o tema da adoção interracial, que vai ser comandado aí pela Bruna e pelo Fábio, nossos também colegas de comissão, e que acredito que é um evento que vai dialogar muito com o nosso evento de hoje especificamente. Bom, explicando um pouco da dinâmica que vai acontecer hoje, a Eliane vai começar a fala dela, trazendo um pouco sobre o direito das crianças e adolescentes a conhecerem a sua origem. A Eliane Beltrame é graduada e pós-graduada pela Faculdade de Direito da USP, aqui em São Paulo, advogada com atuação na área civil, presidente da Comissão de Adoção da seção da OAB da Jabaquara e membro efetivo da nossa comissão da seccional aqui de São Paulo. Depois eu falo um pouquinho sobre o direito das crianças e adolescentes a ter direito à informação. Eu, assim como a Eliane, também sou pós-graduanda na Universidade de São Paulo, sou também advogada formada pelo Mackenzie e estou como vice-presidente nessa gestão. E vamos continuar aqui com o Ricardo, que agora entrou com a câmera aí, que bom. Estava com um probleminha na câmera. Mas o Ricardo de Albuquerque é nosso psicólogo, membro também da nossa comissão, graduado em psicologia com especialização em desenvolvimento infantil e de adolescentes, pós-graduado em atendimento sistêmico de famílias e redes, com certificação pelas universidades da Noruega e da Argentina. Supervisor técnico da ONG, Associação Beneficente ABCD, nossa casa, e, como eu disse, membro também da nossa comissão, e o Ricardo vem aí, por fim, trazendo um pouco desse arremate psicológico sobre os vieses jurídicos que a gente vai colocar. A ideia é que esse evento não seja um evento jurídico, né? Eu vejo que tem alguns colegas de comissão aqui, mas também o nosso público tem sido muitos pretendentes à adoção, muitas pessoas que participam de grupos de apoio à adoção, então a gente vai tentar simplificar ao máximo também a linguagem, né? Mas sem prejuízo também de vocês mandarem, e fica aqui o convite, como a Sandra bem colocou no início do evento, para vocês mandarem eventuais perguntas na plataforma QIA ou no próprio chat que a gente vai estar observando. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra aqui para a Eliane para fazer o início do evento, já reiterando nossos votos de agradecimento a todos os participantes. Obrigada, Marília. Boa noite a todos. É um prazer participar deste webinar. Realmente uma oportunidade de colocarmos um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência à disposição das pessoas que estão buscando formar a sua família por meio da adoção. Também para os colegas que atuam na área e que também têm interesse em debater o assunto. Em primeiro lugar, quero agradecer ao presidente Caio Augusto,
Silva dos Santos, presidente da nossa seccional de São Paulo, que viabilizou a realização das atividades da nossa Comissão Especial de Direito à Adoção. Também ao presidente Evandro Andaco, da subseção Jabaquara Saúde, que também confiou a mim o encargo de ser a presidente dessa comissão de adoção na nossa subseção. E a doutora Mônica Molica, que é a presidente da Comissão Especial de Direito à Adoção da Seccional de São Paulo, da OAB de São Paulo. Agradecer porque, através da doutora Mônica, todo o nosso trabalho, inclusive este webinar, está sendo viabilizado. Eu gostaria de colocar os aspectos jurídicos aí para debate de todos sobre o direito das crianças e dos adolescentes conhecerem as suas origens biológicas, né, a sua família biológica, que agora o artigo 48 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o chamado ECA, autoriza. A partir dos 18 anos, o adotado pode buscar as suas origens por meio do processo de adoção, e todos os incidentes que foram parte do processo de perda do poder familiar e que causam o desligamento, né, desse adotado da sua família biológica, para então ele passar a ingressar na família substituta por meio da adoção. Também o artigo 48, que eu vou ler aqui para vocês, ele também permite que antes dos 18 anos essa informação confidencial seja revelada a pedido do adotado em circunstâncias específicas e especialmente assessorado por um psicólogo ou por um advogado, né? Vamos lá. Então, o artigo 48 diz: o adotado tem direito, então nós estamos falando de um direito, né? É um direito como os demais direitos que estão previstos na nossa Carta Fundamental, na nossa Constituição e na legislação infraconstitucional, legislação ordinária, né, que trata dos direitos individuais de todos aqueles que estão submetidos à legislação nacional. Então, o adotado tem o direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada. A medida, no caso, é o processo de adoção. E seus eventuais incidentes, após completar 18 anos. O parágrafo único estabelece: o acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada a orientação e assistência jurídica e psicológica. Então, para os candidatos à adoção, isso pode soar um pouco estranho, né? Porque, afinal de contas, pelo processo de adoção, inicia-se uma nova fase, especialmente aqueles que adotam bebês, né? Crianças recém-nascidas. Então, espera-se que esses vínculos biológicos que antecederam a chegada da criança ou do adolescente, no caso da criança, se tratando de bebês, é que esses vínculos não sejam, assim, vamos dizer, relevantes. Na verdade, essa é uma opinião pessoal minha, e por isso aqui estou me colocando para tratar desse assunto com vocês, que a adoção, de fato, ela permite o nascimento de uma nova família, mas, em se tratando de seres humanos, de pessoas que têm o seu histórico, inclusive, aí o Ricardo, que é psicólogo, poderá abordar os aspectos psicológicos desde a fase intrauterina, né? Então, a gente não pode esquecer que essa criança, esse adolescente, eles nasceram de uma família, biologicamente falando, e que isso tem um reflexo indireto ou direto na sua vida dentro daquela nova família adotiva. Nós estamos falando de direito, né, que vai gerar uma consequência se ele não for exercido dentro daquilo que o sujeito de direito, aí no caso o adotado, tem, ele pode gerar consequências com relação à identidade daquela criança, daquele adolescente. Então, imaginemos um bebezinho que chega para um casal
ou para uma família, ou para uma pessoa solteira, quem venha adotar aquela criança recém-nascida, suponhamos com dias de nascimento. E ela chega para a família e ela recebe todos os cuidados que se espera, e aquela é uma alegria infinita, transborda para todos aqueles que estão envolvidos na adoção, aquela alegria de poder finalmente ter o seu filho. Então, isso realmente é o ponto de partida para o nascimento dessa família substituta por meio da adoção. E todo o contexto que se coloca para a preparação dos candidatos é que realmente a família, o pai, a mãe, é aquele que cria, é aquele que vai estar ao lado daquela criança, daquele adolescente, nos seus momentos importantes, desde da sua fase mais tenra, se for um bebezinho, até o enfrentamento na fase da adolescência, tudo aquilo que cada adotado precisar. Mas a gente está aqui para tratar de uma questão que ela pode não parecer importante quando você adota uma criança pequena, mas ela pode se tornar bastante relevante, como de fato é, quando a criança cresce, torna-se adolescente, entra na fase adulta, e ela busca um reconhecimento, um pertencimento e não encontra. Isso pode acontecer, né? Então, eu não estou fazendo uma afirmação de que seja uma consequência direta, não. Existem muitos casos de adoções em que até relatos de pessoas conhecidas que mencionam que, olha, meu filho veio por adoção, mas ele nunca teve interesse em saber quem era o pai biológico, a mãe biológica, se tinha irmãos ou não. Isso realmente não veio fazer parte da nossa vida, ele está muito feliz, é isso que interessa, e a família que o colocou no mundo fez o seu papel, né? E agora ele realmente tem uma nova chance. Por questões pessoais, eu tenho um ponto de vista diferente, porque a criança ou adolescente ele pode, ao longo do seu desenvolvimento, não ter uma identificação, especialmente nos casos de adoção interracial, acho que isso é bem claro, né? Em que o adotado, pelo amor, ele se liga àquela família se liga a ele, mas ele não se identifica fisicamente e tudo mais. Isso também pode acontecer no caso de famílias da mesma raça, né? Mas a questão é, quem sou eu, né? De onde eu vim, para onde vou, uma questão existencial que eu estou abordando a partir de um direito fundamental. De direito à informação sobre as suas origens. E é muito comum, ao longo do desenvolvimento daquela criança, daquele adolescente, ele querer saber se ele tem irmãos, né? Por que ele não pôde ficar no seio da família biológica? O que aconteceu? Né? Então, tem toda uma abordagem psicológica aí, que normalmente as pessoas precisam buscar um apoio psicológico para a criança, porque realmente fica difícil até para os pais adotivos explicarem com propriedade e serem assim propriamente receptivos aos sentimentos da criança, porque muitas vezes elas têm uma dificuldade de admitir essa falta, né, que elas sentem, e também tem dificuldade de dizer, se eu vier buscar informações sobre a minha mãe biológica, a minha mãe da barriga, a mãe que me colocou no mundo, eu vou deixar de amar essa mãe que cuida de mim, essa mãe adotiva? Não. Né? Então, não sei se o Ricardo pode abordar esse aspecto também. Então, o que eu tenho para colocar, basicamente, é isso, né? Que ao adotar, os candidatos têm que estar muito conscientes de que eles estão proporcionando a oportunidade dessas crianças e adolescentes terem a sua família, e não propriamente que eles vão receber uma criança, que finalmente vão ter o seu filho. A gente sabe que isso é muito importante, mas do ponto de vista da legislação, realmente a preocupação, tanto do juiz como do promotor, de toda a equipe técnica do fórum, é com relação àquela criança, aquele adolescente, que ele sim precisa de um lar para ter condições de se desenvolver
mental, fisicamente, psicologicamente, de forma saudável, que em algumas circunstâncias isso é vedado pelos fenômenos sociais que, infelizmente, existem no nosso país e, de uma forma geral, no mundo. Bem, em se tratando de um direito que faculta o exercício o exercício daquilo que lhe é próprio, da sua própria identidade, eu acho que aqui eu concluo a minha fala, deixando para as perguntas e para os demais participantes explorarem melhor o assunto naquilo que for pertinente. Muito obrigada a todos. Obrigada, Eliane. Bom, e só um arremate, né? A última vez que a gente falou sobre esse tema na nossa comissão, estávamos eu, Eliane e Ricardo, a gente saiu chorando. Então, eu espero que hoje eu consiga conter as lágrimas aqui em relação a esse assunto. Até vi que a minha família também está aqui na live e temos aí também uma experiência pessoal familiar em relação a isso. Pedro também estou vendo que está aqui. Bom, eu acho que não é à toa também que o nosso ciclo de encontros, né, da comissão começou falando sobre os grupos de apoio à adoção, deu sequência ao direito ao nome, hoje a gente fala um pouco sobre esse princípio da verdade biológica, o direito à informação, e a gente dá sequência também né, o próximo encontro, por exemplo, falando sobre adoção interracial. Acho que não é à toa também essa dinâmica desses pontos, porque eles trazem uma relevância um pouco cadencial de fato, né? Então, várias falas da Eliane voltaram à minha cabeça aos encontros passados também. E aí, só para fazer uma retomada, quando a gente, de fato, fala sobre o tema do nosso encontro de hoje, a gente remete muito à própria Constituição Federal, né, o artigo 5º lá que trata dos direitos fundamentais, que toda pessoa que fez direito aí, né, tem que ter esse artigo decorado, basicamente, mas ele traz, de fato, como um direito fundamental, o que né, um direito de todo e qualquer cidadão, independentemente de qualquer coisa, ter acesso à informação que seja do seu interesse particular. Quando a gente vai, então, para o ECA, né, falando um pouco do acolhimento e da adoção, como a Eliane bem colocou, essas medidas, elas são medidas excepcionais, né? Então, quando não há mais possibilidade da criança e do adolescente ser mantido no núcleo biológico, né, seja na família natural quanto extensa, então, ou com o pai, com a mãe, com os tios, avós e tudo mais, então abre-se caminho tanto para o acolhimento, seguido então pela destituição do poder familiar, quando então é oportunizada a adoção. Mas então, quando a gente olha um pouco para o ECA, esse mesmo princípio que está garantido na nossa Constituição também está lá no artigo 100, né? Quando o ECA trata das medidas de proteção dessas crianças que estão em situação de risco, digamos assim, ele traz também como um dos princípios a obrigatoriedade da informação. Ou seja, ele garante, então, para a família, né, para o adolescente, para a criança, que, respeitadas o seu grau de maturidade, que eles tenham acesso à informação sobre a vida deles, sobre o que está acontecendo no processo e tudo mais. E aí é também justamente por isso que a nossa comissão bate muito na tecla da importância da criança e do adolescente ter um representante que dê vocalização ao seu interesse jurídico também. Então, a gente não está partindo aqui, não só, né, respeitando a parte aqui psicológica, mas a gente está partindo também de um direito que é garantido pela legislação brasileira, a toda e qualquer criança e adolescente. Então, a gente não está inventando a roda, digamos assim. E não é à toa também que o próprio processo de adoção, ele nunca é incinerado. Até para contextualizar, todos os processos, né, a lei estabelece alguns prazos, e todos esses processos, quando a gente fala transita em julgado, então, quando não é mais cabível nenhum recurso, esses processos ficam um tempo arquivados no tribunal e, passados alguns anos, eles são incinerados, porque não há mais interesse nem particular nem público naquele processo em si, né? Digo, o processo físico, né? Na época que era processo físico. Não é à toa também que hoje é tudo eletrônico, né? Aqui em São Paulo, quase todos eletrônicos. Mas não é à toa que, mesmo naqueles processos físicos, né, que existiam antigamente, os processos de adoção nunca eram incinerados, porque o princípio da verdade biológica, então, o direito da criança e do adolescente saber as suas raízes, ele é tão fundamental que o próprio judiciário garante isso a ele. Então, quando ele faz 18 anos, ele pode, então, ter acesso àquele processo
para saber as origens dele, de onde ele veio, né? Essa importância que esse direito da criança e do adolescente tem. Bom, eu vou trazer um pouco também a visão que eu aprendi. Eu já deixo aqui meu prévio agradecimento ao Instituto Fazendo História, que eu sou voluntária lá faz mais ou menos uns 3 anos, e eu aprendi muito sobre esse tema lá, e vou trazer um pouco a visão delas e a visão do próprio voluntariado que eu também exerço lá. Então, independentemente aqui da minha visão como advogada atuante na infância e juventude também. Bom, o Instituto Fazendo História, ele tem um dos projetos, né, dessa ONG, é o Fazendo Minha História, que trabalha álbuns das crianças que estão no acolhimento institucional. É um trabalho voluntário, toda e qualquer pessoa pode fazer, não independe de formação, e é um trabalho que as psicólogas do Instituto reconheceram que, trabalhando nos serviços de acolhimento, as crianças, durante esse lapso de atendimento, até porque o ECA ele prevê ali um tempo máximo, né, de acolhimento institucional, as crianças que ficavam durante esse período no abrigo, elas perdiam um referencial. Então, elas tinham a vida delas antes do abrigo e a vida depois do abrigo, seja voltando para a família biológica, seja indo para uma família, então, adotiva. Reconhecendo isso, as meninas começaram a desenvolver, então, um projeto que trabalha o período da criança durante o acolhimento. Ou seja, para que ela tenha, né, ali acesso à informação durante o acolhimento dela e para que ela se empodere da história dela. Às vezes, quando a gente fala também em atua em acolhimento, a gente acaba vendo histórias que, para nós, enquanto adultos, né, quando a gente faz esse julgamento, são histórias complicadas, tristes, difíceis, mas a gente esquece que é aquela história daquela criança, que é aquela história daquele adolescente, né? Então, não são, como o Ricardo gosta também desse filme do Lion, acho que ele talvez vá abordar um pouco na fala dele, mas não são crianças com páginas em branco, são crianças que já possuem páginas preenchidas. Então, quando a gente fala sobre faz esses álbuns, né, durante o acolhimento, o período de acolhimento das crianças dentro do abrigo, a gente traz para ela também o empoderamento sobre a história dela. Então, para que ela saiba, sem segredo algum daquela história, de tudo que ela passou e tudo mais, para que ela consiga conhecer e se apropriar da própria história. Né? Então, para que ela tenha esse conhecimento e saiba, né, também olhar para o passado dela, fazer essas compreensões, respeitando aí também o grau de maturidade da criança, mas que ela saiba do que aconteceu com ela no passado, para que ela também consiga projetar futuramente o que vai ser da vida dela, o que ela vai fazer. Então, acho que essa importância garantida não só pela própria legislação, né, mas também pelo viés psicológico e pelo viés até, de uma certa forma, geral, humanitária, né, para que a gente também tenha essa visão enquanto advogados, enquanto psicólogos, enquanto membros da rede de proteção, mas prioritariamente também para que a gente tenha essa consciência enquanto sociedade, enquanto os pais por adoção, no meu caso, irmã por adoção, acho que o meu irmão, inclusive, está nessa live. Então, para que a gente saiba, enquanto família, a importância desse direito, né, da criança e do adolescente ser empoderado da própria história. E não só da criança adotada, né? Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente gosta de saber, né? De olhar as nossas fotos quando eu era pequeno, ver, saber olhar que eu sou parecida com a minha mãe em determinado aspecto, parecida com meu pai em determinado aspecto, mas que eu tenho um jeito de um jeito de outro. Então, faz parte do nosso reconhecimento enquanto ser humano, enquanto ser vivente desse planeta, a gente ter esses reconhecimentos familiares também. Então, acho que é uma questão realmente humanitária, essa percepção e, talvez, de uma certa forma, uma quebra da nossa própria, enquanto adultos, né, do nosso próprio egoísmo. Da gente não ser egoísta, de guardar aquela informação para a gente, de sempre viver com uma pulga atrás da orelha de que o meu filho, ou né, meu irmão, ou minha filha, enfim, não sabe completamente da história dele. Então, acho que essa importância do que a gente vem falar aqui hoje, ela estende a todos os nossos papéis enquanto profissionais. Ela passa também a ser um nosso papel enquanto ser humano. Então, eu já vou passar a palavra aqui para o Ricardo, reforço, como a Eliane bem reforçou no final da fala dela, para que vocês mandem perguntas,
enfim, colaborações, sentimentos, para que vocês compartilhem um pouco também a história de vocês e para que a gente consiga conduzir esse debate, porque eu falo que não é uma exposição, é realmente um debate, é uma conversa, só faltava aqui um café, um vinho, né, e para a gente conseguir tornar esse evento aqui, essa noite agradável a todos. Então, Ri, palavra com você, para você dar o arremate. Eu nunca sei se é melhor falar primeiro ou falar depois, porque aí eu fico olhando as meninas falarem aí, assim, falar depois das duas não vai ser simples assim, mas pode ser assim, vamos lá. Eu vou subverter um pouquinho a ordem do que eu tinha pensado em falar, porque, Eliane, você falou uma coisa de que, às vezes, socialmente, a coisa não é dita, porque tem aí uma história, né? A história de adoção, né? Vou falar do Brasil, tem esse caráter, ainda a gente está impregnado desse caráter de que a adoção é uma coisa... É bom não falar. É bom não falar, é horrível, né? Porque a gente está falando de quem mesmo? Os pais sabem e a criança não sabe, né? Está crescendo no caminho, está se construindo com uma brecha, né? Com um segredo, né? E é claro que segredo sempre causa curiosidade, mas causa ansiedade, também para os pais. Quer dizer, existe um desconforto aí dos pais de não contar, né? De uma vizinha, de repente, contar, de uma madrinha ou uma tia, sei lá, sair contando. Então, para que conviver com isso, né? Eu fico feliz quando ouço as duas comentarem de novo, ressaltar que existe lei para isso, né? Toda criança adotada, tenha ela a idade que tiver, ela tem direito de saber qual é a origem dela, né? A pequena Marília fala do trabalho dela do Fazendo História e que grifa muito, né, que a criança tem ter um empoderamento pessoal enquanto ser, sabendo a sua história, seja ela qual for. Mas se for muito pesada a história, tem que saber. O momento é que o casal, criando um vínculo, e eu falo muito de vínculo com relação a quem vai adotar, mas antes do vínculo, aí eu vou voltar não, só pegando o gancho aquela fala de existe uma ideia de não se falar, né? A cultura está mudando, mas ainda estamos impregnados dessa cultura de que é complicado falar, né? Em algum momento, eu penso que as adoções lá atrás, na história, as adoções eram feitas com o interesse dos adotantes, né? No meio do caminho, a coisa foi mudando. A criança foi... As leis foram percebendo que a criança, a partir do ECA, sobretudo, que a criança é o objeto do cuidado, não é? E aí a coisa acabou deixando de ser, tinha até anotado aqui, de aquela história de dar paz lá atrás. Dar paz a quem não os tem é um caminho, mas o melhor dar paz a quem não os tem é o caminho, né? Dar filho a quem não os tem pode ser um caminho, mas hoje, com a mudança, o dar paz a quem não os tem é a meta, né? É o caminho, né? Tinha que ser quase um chavão para todo mundo quando pensa em adotar. Tem a história da profilaxia para que as pessoas se preparem, aí reportando a primeira webinar que nós tivemos com o Dr. Bellini, falando da importância dos grupos de apoio à adoção, que todo esse tema é abordado para que as pessoas percebam que isso é importante, que percebam também qual é o mote para eu adotar, né? Se exclusivamente é um mote para adotar, para eu ter uma continuidade da minha existência, e aí eu adoto alguém que tenha a minha cor, adoto alguém que não tenha nenhum problema de ordem física, isso ainda se explica por que as pessoas preferem fazer esse caminho, para que, se eu adoto, eu sou branco, se eu adoto um oriental,
as pessoas vão estranhar. Se adota um negro, então piorou muito, né? Eu não tenho condições de... Fica muito evidente que é adotado. E daí é uma criança que foi gerada igual a qualquer ser no planeta, né? Tenha sido feito em laboratório, na barriga ou no coração, foi igual, né? Então, eu penso que a gente tem que seguir um caminho aí bastante seguro, fazendo um trabalho de orientação para que a gente não corra o risco de ter aí um problema com filhos. Para ter filho é complicado, né? Quem tem sabe disso, seja filho biológico, seja adotivo. Quantas traumas, carências, dificuldades pessoais a gente não tem, que, de repente, tendo um filho, seja ele biológico ou não, a gente vai acabar jogando isso para o filho. Então, até uma profilaxia para ser pai ou mãe, seja biológico ou adotado, tem que ter uma avaliação psíquica, psicológica de quem eu sou, Ricardo, para ser pai, de quem é a Eliana para ser mãe, de quem é a Marília para ser mãe, e assim vai, né? Eu não sei se eu estou dando voltas no caminho, mas tudo isso é para dizer que penso eu que a gente tem que garantir a verdade, né? A gente tem e como é que a gente garante a verdade? E aquele medo que, e se eu contar, meu filho não vai me amar mais? E se eu levar meu filho para conhecer os pais biológicos e ele não querer voltar? Se isso acontecer, é porque não houve vínculos nesse caminho, porque não houve confiança nesse caminho, né? E para ter confiança, a confiança ela é gestada, construída, enanada num berço chamado verdade. Se você fizer esse caminho, você pode levar a criança, ser pobre de maré, a criança os pais serem ricos, mas o vínculo foi construído, né? E ter filhos é isso, é gerar vínculos através do amor, né? O Pascal, mas será que se você construir o vínculo através do amor, bem construído, né? Não há quem tira esse problema de ser adotado ou não, não há quem minimize esse problema, ou maximize, melhor dizendo, né? Como diz o Pascal, o coração tem razões que a própria razão desconhece, né? Então, assim, mas não é assim que funciona. É assim, o Pascal lá, o filósofo matemático do passado já dizia isso em 1600 e tanto, e funciona para hoje. Eu acho que o importante é a gente não ter problemas, pensar em não ter problemas. O problema é saber resolver os problemas, né? Então, com os filhos, tenha ele a idade que for, vá contando a história deles, né? Se for pequenininho, uma criança de 2 anos, 3 anos já tem condições de saber como é que funciona o fato de ela não ter vindo da barriga da mamãe, né? Você vai contando histórias ligadas Tem muitas histórias que você pode ligar a tua história, enquanto adotante, com histórias infantis, né? Outro dia eu vi que aí fui lembrar que o Bambam, filho do Barney e da Betty, dos Flintstones, é adotado, né? Dá para linkar. Eu costumo falar do Super-Homem também, né? Então, existem formas de ir linkando histórias da tua verdade com a verdade que está por aí. Então, eu acho... eu estava lendo outro dia uma história de adoção, da mãe estar contando para o menino, ele sabia que era adotado, e estava contando para o menino que ele vinha... estava contando que tinha uma historinha, que tinha um menino que vivia no espaço, que vivia numa estrela. E aí, de vez em quando, ele descia para dar uma olhada. Aí, foi passando o tempo, ele começou a ficar mais tempo aqui na Terra. E aí, ele conheceu um casal. E isso demorou muito tempo, a criança foi crescendo por capítulos nessa história.
Até que um dia a criança fala, mãe, sou eu. A criança se reconheceu na história do menino que estava no espaço e que foi se aproximando desse casal e acabou ficando nesse casal humano. Esse menino tem total condição de conhecer os pais biológicos, a história dele, mas tem um vínculo tão fortificado, tão amoroso, que tudo vai ficar mais difícil. Portanto, acho que o meu recado dessa webinar é dizer para que não tenham medo de falar a verdade, né? Mas é perigoso. Como dizia lá nossa, esqueci o nome dele. O Guimarães Rosa, ele falava que viver é perigoso. A Lídia Weber falou isso outro dia, e é perigoso. Eu vou subverter até um pouquinho essa história. Conviver é perigoso. Tenha você os filhos que tiverem, vindo da onde for, do espaço da barriga. E pronto, né? Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é estabelecer um caminho menos ansioso, mais verdadeiro e, sobretudo, amoroso, para não ter problemas psíquicos em ninguém da casa, nem das crianças, nem dos pais. Acho que é simples assim. A gente é que complica. Aqui eu digo, é simples assim. A gente complica. E é isso, gente. Obrigada, Ri. Eu sempre adoro te ouvir falar, você sabe disso. E eu acho que eu peguei alguns ganchos aqui da sua fala e da Eliane também, para a gente começar um debate um pouco mais dialogado agora, né, com essas falas iniciais, essas provocações iniciais. Mas você falou, né, da importância de ter a verdade como um princípio para que não cause nenhum problema em ninguém da casa, né? Acho que a minha criação foi sempre muito com base na verdade. Então, né, sou filha biológica da minha mãe, mas sempre fui muito estimulada a falar a verdade, por mais que eu apanhasse horrores, aliás, quando eu aprontava, mas era sempre, eu tinha que contar a verdade. Então, acho que eu sou a filha mais velha, né? Então, desde mim até o meu último irmão, que são 3 depois de mim, a verdade sempre foi um princípio muito forte na nossa família, né? E eu vi até que o meu irmão fez um comentário aqui no chat, né? O Murilo está aqui, um beijo, Murilo, te amo. E ele colocou, né, que conhecer a genitura dele não mudou a visão dele ou rompeu qualquer laço com a família dele, né? No caso, com a nossa família. Como a verdade sempre foi um princípio muito forte para a gente, durante toda a adoção do meu irmão, sempre meus pais foram muito transparentes. E assim, o Murilo tem hoje 17 anos, então a adoção era outra coisa, né? Até você falou daquela ótica anterior. Lá atrás, a adoção para a gente sempre foi muito transparente. Então, para a gente, enquanto irmãs, meus pais explicaram para a gente como aconteceria a adoção, tanto para o meu irmão. E não ter medo, naquela época também, meus pais não faziam orientação psicológica, nada disso, mas tendo a verdade como um princípio superior, o Murilo foi sabendo da história dele durante a vida dele toda. Né? Então, assim, quando ele chegou para minha mãe e questionou sobre quando ela ficou grávida, ela contou que ela não ficou grávida dele. E assim foi indo a vida toda dele, né? As descobertas, elas foram acontecendo assim, e digo que para a gente também, enquanto irmãs, né? A adoção sempre foi não era um tabu a ser falado em casa, né? Parecia ser um tabu fora, no processo, tinha aqueles medos, né, de adoção interracial, enfim, mas não era um tabu dentro da minha casa, nunca foi isso, né? E, então, acho que ter essa verdade biológica dentro da sua própria casa também, essa verdade com os filhos, né? Eu não sou mãe ainda, mas sou filha, né? E acho que ter esse princípio da verdade, ele é fundamental para todas as etapas da vida, né? Inclusive para a gente como adulto. Então, a gente não tem realmente nenhuma sequela, nenhuma mágoa, nada que a gente não possa falar, né? E de não ter o risco também de descobrir sobre a adoção num momento de família, como você colocou, né? Que até na família do meu... Fala aí. Eu ia falar? Não, e a Helena também comentou com relação à antiguidade aí do comportamental da família, quer dizer, a sua família é um modelo real de hoje que deveria ser seguido por todos, né? Porque
Algumas famílias ainda fazem um acordo tácito de não precisa comentar. Meu filho nunca se manifestou com esse interesse. Ele nunca verbalizou. Até porque, da mesma forma que uma família tem medo que o filho, quando conhecer a biológica, se afaste, não queira mais a família adotante, o filho também fica com medo de ficar cutucando muito, de medo da família que o adotou perceba que ele não gosta delas e abandone, né? Uhum. Então, tem esses dois lados. Por isso que né, não é tão melhor falar, porque esses acordos tácitos de é melhor não falar, vamos ficar na nossa. Tanto a criança como os pais. E aí... Não, e até lembrei de uma história que eu ouvi uma vez, que era assim, a tia-avó da pessoa estava já muito idosa, meio esclerosada, e tinha uma pessoa, o sobrinho neto dela, cujos pais já tinham falecido, era adotivo, né? E aí eles começaram, a família, né, naquele grupo familiar, festa e tudo, começaram a se questionar muito sobre a semelhança desse tio com os outros. Não é parecido, é adotado, tipo, meio que brincando assim com a família e fazendo assim, induzindo que a irmã daquela senhorinha que estava esclerosada tinha pulado a cerca, tinha traído, então, o marido, e o filho era de outro, assim, né, porque o menino não era parecido com o pai. E ele não sabia que ele era adotivo, né? E aí a velhinha que estava esclerosada, não querendo então que maculasse a honra da irmã dela, soltou essa no meio da família. O cara já tinha mais de 50 anos. Tipo, lógico que ele não é parecido, porque ele não é filho biológico da minha irmã, né? Então ele é um filho adotivo. Então, realmente, para que não tenha esses sustos, né? Ter também a verdade aí, ela é realmente fundamental para o desenvolvimento completo da criança. Né? E aí, e até um pouco dessa sua fala, a Natália coloca um questionamento aqui, ela fala que ela está gostando muito aqui do evento, e ela pediu para a gente falar um pouco mais sobre como estimular esse sentimento de pertencimento caso a criança não consiga contato com os pais biológicos. Que eu acho que também tem um pouco mais do viés psicológico do que propriamente jurídico, né? Porque realmente do viés jurídico, às vezes, não é possível a gente encontrar os pais biológicos, seja por qualquer razão, às vezes por falecimento, né, drogadição, mudança de estado, até porque o sistema é nacional, né, então a criança, preferencialmente, ela fica na cidade, no estado onde ela nasceu, mas pode ser que ela mude de estado, então, acho que do viés jurídico, realmente, estimular o laço, às vezes, não é possível. Mas da questão psicológica, você vê em algum aspecto, assim, e a possibilidade de se estimular o sentimento de pertencimento da criança dentro da família adotiva, quando não há possibilidade, então, da conexão com a família biológica? Eu acho que o incentivo ele vai acontecendo no meio do caminho em função do vínculo criado à base do amor, né? E pronto, né? E é claro que aí, lá na frente, talvez... e comentar, olha, a gente já olhou, a gente já pesquisou e não temos como encontrar. De novo, falando a verdade, né? A família tem que falar, olha, a gente até já foi atrás para ver, mas a gente não conseguiu mesmo. Se esse menino realmente quiser, eventualmente, seguir a vida dele toda, ele com 18 anos tem aquela condição de ver, graças a Deus, não virou cinza o processo dele, e ele tem condições de ver, e quem sabe, né? Tem uma tia que morava não sei aonde, ou uma prima, e aí sim, né, ele pode conseguir por conta própria. Portanto, eu acho que estimular, não precisa estimular o amor, a convivência, o vínculo fortificado, não precisa. A prova disso é o teu irmão, né, Marília? E a gente tem tantas outras provas aí que mostram isso, né? E acho que é isso. Sim, sem dúvida. E não até sei da se eu respondi, importância do Natália. vínculo, né? E Vê com a Natália, foi Natália, essa né? questão... Oi, Natália, se você quiser, Natália, comentar aqui depois também. Vê se eu conseguir responder, senão a gente tenta responder. Vamos lá. Eu posso fazer só uma observação? Essa questão do pertencimento, que é o que faz, o que move, né, eu imagino, emocionalmente a busca pela família biológica,
como naquele filme do Lion, né, que o rapazinho ele se perdeu da família na Índia e acabou sendo adotado e foi ser criado por uma família no Canadá. Ele tinha as melhores condições, se tornou uma pessoa estudada, ele se tornou uma pessoa que teve todas as oportunidades na vida, mas ele sentia uma falta, né, dentro dele, aquele não pertencimento. Outra questão, eu acho assim, a adoção interracial, né, estimular aquela criança a conhecer a origem da sua raça, a respeitar as tradições, né, principalmente se elas vierem da raça negra, né? Porque acontece muito, né, das pessoas quererem embranquecer os negros, né? Ou seja, vamos alisar o cabelo, vamos, né? Bom, isso já está sendo bem, já está em discussão, a própria comunidade já se identificando com a sua própria raça, vem se apropriando de tudo que é mais belo e mais diversificado, né, dentro dessa... Existem outras raças, logicamente, orientais, os indígenas e tudo mais. Então, eu acho assim, que a questão do pertencimento, que eu não sei se o Ricardo pode talvez explorar um pouquinho mais, que é aquele vazio, né, que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto vai sentir, e que muitas vezes ele não verbaliza, porque ele tem preocupação de chatear, de magoar aquela família que o adotou, né? Pensando, puxa, mas será que ela vai ficar triste se eu falar que eu quero conhecer a minha mãe da barriga, né? Como que eu... Então, assim, eu sei que dentro da psicologia tem uma questão assim, a ser tratada, porque isso realmente é uma prisão, né, emocional para um ser que sabe que recebeu uma oportunidade, sabe que foi acolhido com amor, sabe da condição de filho que ele exerce, inclusive ele tem os mesmos direitos que os filhos naturais, vamos dizer assim, não existe distinção entre filhos, né, como antigamente existia, hoje até os direitos de herança são todos iguais, então assim, mas internamente aquilo você não pode mudar, você não pode tirar com a mão aquilo está dentro da pessoa, né? Então essa que é a minha questão pessoal com relação a isso, né? Então, o que você poderia nos acrescentar aí dentro da sua expertise, Ricardo? Por favor. Eliane, eu penso que no caminho você vai eliminando essas angústias. É claro que, se não conseguir entrar em contato com a família biológica, vai ficar esse buraco, sim, né? E aí a pessoa vai ter que se estruturar. Se ela foi construída, a psique dela foi construída num lugar de tranquilidade, de serenidade, de verdade, ela vai ficar esse link aberto e sem saber o que tem ali, e aí ela vai ter que realmente se construir enquanto ser humano com aquela brecha. Só que, volto a dizer, se o caminho foi sereno, foi tranquilo com essa família, e ele se percebeu como ser humano capaz, independente de onde veio, isso vai ficar menor. Então, é claro que esse caminho vai depender desse processo todo de construção de si, apoiado pelos pais, pela família, não é? Quer dizer, o apoio tem que ser da família. Com relação à adoção interraciais, graças a Deus a gente vai ter a próxima webinar, me corrija se eu estiver errado, Marília, que é exatamente sobre isso, né? Eu estou numa expectativa fantástica para saber como é que o casal vai vir, um casal de advogados falando sobre isso e com experiências muito boas para nos dar, e talvez até contar um pouco isso que você acabou de perguntar, Eliana. Né? E até falando um pouco da ótica anterior, é importante a gente trazer aqui também uma visão, aí também puxando Marília advogada falando, né? Antes, realmente, quando a gente fala da ótica menorista, né, antes do ECA, tinha o Código de Menores.
e até fica uma indicação aqui para todos que estão na live, que tem um filme que chama O Contador de Histórias, que é super interessante, que fala um pouco sobre essa ótica anterior, nessa ótica menorista que a gente fala, do Código de Menores, que a criança em situação irregular, ela era tratada da mesma forma. Então, uma criança que deveria ir para hoje um abrigo, ela era também encaminhada para uma criança que hoje iria para a Fundação Casa. Então, toda e qualquer criança em situação irregular, seja ela praticante de ato infracional ou, né, em acolhimento institucional, elas iam todas para o mesmo lugar. Então, realmente, a ótica anterior era mais realmente a visão do adotado, né? A criança era tratada como um mero objeto do processo, né? Ela ia para lá, ia para cá, enfim. E hoje não, depois do ECA, então, com a promulgação da própria Constituição e do ECA, veio, então, essa visão legal de que a criança é sujeito de direitos. Então, realmente, quando a gente olha para a adoção hoje, o interesse que está acima de todo mundo é o interesse da criança, né? Então, durante toda a minha vida, eu acho importante também, talvez aqui, até peço licença para o meu irmão que está aqui na live, né, para a gente contar um pouco também sobre a nossa história, só que a importância também da gente trazer isso para as pessoas quebrarem realmente um tabu, né, de que quem está no centro de tudo isso, né, como no caso da minha família, é o meu irmão. Tanto que quando a gente foi conhecer a família biológica dele, nós estávamos todas lá, todos os irmãos, meu pai, a minha mãe, os cunhados, realmente para, assim, tipo, nós somos a família dele, né, estávamos todos lá, para aquele encontro com a mãe biológica dele. Então, e foi como o caminho, como você bem colocou, Rui, como o caminho foi sempre natural, ele foi sempre verdadeiro, para a gente foi um momento, inclusive, familiar muito importante, que talvez até o nosso próprio vínculo familiar tenha sido fortificado naquele momento. Então, é um dia que todos nós lembramos com felicidade, assim, não foi traumático, entendeu? Para ninguém, não é que né, como meu irmão colocou aqui também no chat, para ele não mudou nada a visão dele enquanto família, nós somos a família dele, né? E estávamos todos lá. Né, eu e uma das minhas irmãs, a gente mora fora lá do interior do Paraná, da onde a gente é. Então, estávamos todas lá. Eu peguei um ônibus aqui, 12 horas de viagem para ir para lá, para esse encontro, porque era um encontro que nossa família toda precisava estar. Então, isso foi realmente fundamental e que, inclusive, se eu estou aqui hoje falando sobre adoção formada em direito, é também por conta do processo de adoção do meu irmão. Porque o processo de adoção do meu irmão correu bem na época que eu estava escolhendo a minha própria profissão, né? Então, você vê como impactou não só a vida do Murilo, como a minha, né, da minha mãe, das minhas irmãs, de todo mundo. Tipo, a partir daí, me levou a fazer um trabalho voluntário no Fazendo História. Então, como essa verdade também no processo de adoção trouxe para a gente uma unidade familiar completamente diferente do que a gente tem, né, do que a gente tinha antes também. Então, acho que essa dinâmica, assim, funciona bem diferente. Sabe, só na ABCD, nossa casa, a OSC que eu trabalho, nós tivemos, para mim é emblemático esse caso, porque um garotinho que foi abrigado com a gente, quando ele tinha mais ou menos uns 3, 4 anos, já era um garoto, a mãe era morador de rua, quer dizer, ele tinha aí uma dificuldade de existência bastante complicada, e ficou com a gente até 8 anos, ele foi adotado com 7 para 8 anos, numa família próxima, numa cidadezinha próxima a São Paulo, e ficou muito claro para a gente que essa família fez essa história de acordo, não sei se nem foi nem acordo tácito, foi não vamos falar e ponto, né? Assim, e tirou o moleque esse menino ficou com a gente, ele cresceu dos 4 até os 8 anos, ele fez amiguinhos na ABCD, ele cresceu com as tias da ABCD, e aí o casal adotou, e a gente tentou contato durante o período de guarda, e as pessoas nos respondiam não para falar com ele, mas para falar para o casal, até porque o menino já tinha alguns probleminhas de ordem cognitiva, ele tinha alguns probleminhas que eu não sei se isso desenvolveu, tomara que não, mas ele tinha algumas outras coisas que a gente não conseguiu diagnosticar. E essa família deu um corte na vida dele, né? Quer dizer, esse menino, então, hoje ele deve estar com uns 23, 24 anos já, entre 22 e 24, se não me falha a memória. Quer dizer, esse é um homem
já, né? E deve ter aquele buraco que você comentou, Eliane, né? Fica ali, a inteireza dele tá faltando um pedaço aqui, gente. Cadê? Aí, né? Não vamos falar sobre isso. Não, né? Não. Mirem-se na família da Marília e ponto final. Eu gostaria de fazer só uma observação aqui. A questão de você considerar a família biológica existente e não como inexistente, né? Porque assim, não se põe um X naquela origem, né? Isso. Não se sabe se aquela família vai ter interesse de ser, né, reconhecida como família biológica, não se sabe se eles vão estar interessados em conhecer aquela criança ou aquele adolescente que, né, foi adotado, mas ele tem, estando bem emocionalmente para isso e assessorado, ele pode enfrentar essa situação. Agora, o que, eu não sei se o Ricardo tem tempo de falar, mas assim, do ponto de vista da constelação familiar, o Bert Hellinger, né, ele fala que nenhuma adoção pode dar certo se não houver a revelação, né, da verdade biológica e o respeito pelas origens, né, porque de uma forma ou de outra, alguns casais, algumas famílias que adotam, elas querem simplesmente anular o que veio antes. Eu acho que isso é bem complicado. Isso reforça algum vazio emocional que já possa existir até desde a mais tenra idade, né? Porque a gente nunca sabe. Obrigada. Eliana, eu só estou preocupado com Sim. se tem perguntas aí. Que a gente tá Pode deixar que eu vou colocando aqui no contexto, Ri. Tá certo. A gente está com o tempo... Não estamos com o tempo estourado, não. Não, temos meia horinha ainda. Legal, legal. Bom, eu acho que foi dito e muito bem dito. Eu tinha alguma coisa a mais para falar aqui, mas eu acho que já foi explorado até por vocês. Eu acho que sim. Eu acho que até... o fortalecimento, senão a gente vai chover no molhado, eu não vou ficar psicologizando aqui, mas a base do que a gente comentou aqui é isso, né? Eu acho que a relação é construída. Todo mundo que eu conheço que tem filhos adotivos, e depois que eu entrei na comissão, eu conheci muitas outras pessoas que têm filhos adotivos, graças a Deus, com interraciais e tão felizes, as duas partes, pais e filhos, tão inteiros os dois, né? Então, eu acho que a gente está num caminho muito bom, mas é preciso insistir muito e sempre para que tudo se construa na verdade, né? Não acredito em nenhuma relação, que não exista a confiança, né? Baseada em quê? Na verdade. Se você mentir para mim, Eliana, eu não vou confiar em você. Tenha certeza disso. A minha relação pode até rolar à medida dos anos, mas eu vou ficar sempre com a pulga atrás da orelha. Eu não vou confiar. Portanto, se eu não confio, o vínculo não é fortificado, né? A Eliana, não. Eu tenho algumas coisas nela que eu não sei o que é. Não, né? Meu vínculo com você é frágil, né? Então, acho que ficou muito claro isso. Eu insisti, até chovia um pouco no molhado, nessa vertente de só se fortifica o vínculo se tiver confiança. E Sim. Confiança deitadinha, de pijaminha, no bercinho da verdade. Fora isso, não rola nenhum vínculo, e aí sim você corre o risco de lá na frente o teu filho, que não foi via barriga, falar, fui, e vai. Aí fala, tá vendo? É perigoso adotar, hein? Olha isso. Nossa, Foi... e coloca... Sim. E fala, de uma fala. certa forma coloca em xeque até o próprio amor, né? Se você for considerar, isso. Porque é a hora que a pessoa descobre, a criança ou o adolescente, por exemplo, descobre eventualmente que foi adotado, por qualquer razão que seja, né? Às vezes até médica, né?
né, de compatibilidade, sei lá, qualquer coisa assim que pode acontecer, coloca em dúvida até o próprio amor, porque parece que tudo que veio antes era uma farsa, né? Então, nada daquilo fez mais sentido. Acho que essa é a importância também de você contar, como você colocou, pequenininho, vai contando aos poucos, vai respeitando o tempo da criança, né? Acho que tendo a verdade como princípio, não só um princípio legal, como um princípio de amor também, fundado no amor, para não se colocar em dúvida não só o vínculo, como o próprio amor que você tem pelo seu filho, né? Então, acho que realmente... E até, pegando um pouco o gancho, a Solange fez um comentário aqui, que ela parabeniza a gente pelo evento aqui, a comissão e tudo mais, e confirmando o que você tinha dito, ela particularmente fala que ela é totalmente a favor de que o filho adotado conheça as suas origens, por mais doloroso que seja para os pais adotantes, porque mais cedo ou mais tarde o filho sempre acaba descobrindo, o que pode trazer muitas consequências desagradáveis, por isso a verdade deve sempre prevalecer. Então, tendo a verdade como princípio aí real. E a Silmara coloca uma outra dúvida, que daí eu acho que é mais para mim e para a Eliane, que ela pergunta aqui quanto tempo leva para fazer todo o processo de adoção. Né, o Ricardo trabalha dentro do acolhimento, então vê essa parte. E assim, Silmara, eu vou te dizer o que todo advogado diz, né? Acho que não tem resposta para a sua pergunta. Ele pode variar muito, assim, o tempo para fazer todo o processo de adoção, tanto a parte de habilitação dos pretendentes, depende de cada fórum, depende do fórum da sociedade, que é mais próximo da sua residência, o tempo também ele não é um tempo certo, mesmo o processo de adoção em si, ele não tem como a gente estimar um tempo, né, Eliane, eu não sei se você tem uma visão um pouco diferente, mas, enfim, acho que não tem como a gente estimar um tempo. O único comentário que eu queria fazer antes de passar para a Eliane é que a gente vai falar um pouco sobre isso também nos nossos encontros, sobre a importância de ter um advogado também no processo de adoção, desde a habilitação até na própria adoção, porque isso faz com que a gente consiga também observar os prazos que o ECA também regula, né, para que não haja aí, para que o judiciário não deixe o processo encostado e os prazos estourem, digamos assim. Então, o meu irmão está até lembrando aqui no chat que o dele demorou 4 anos, né, a gente tinha um advogado no processo de adoção e mesmo assim durou 4 anos. Então, Eliane, se você quiser fazer também um comentário sobre a sua vivência. Bom, a minha experiência foi longeva, né? Eu sou do tempo que não existia ainda o Cadastro Nacional, né, o SNA. No meu caso, há muitos anos, foi longa. Mas o que dificulta muito é o perfil, né? Eu acho que quando os candidatos à adoção fecham muito o perfil, isso até você chega a ouvir assim, bom, mas não existe essa criança não existe, essa que você está desenhando, ela é uma criança ideal, ela não está para adoção, né? Então, assim, é preciso pensar na realidade das crianças e dos adolescentes que estão para adoção, né? Conhecer a realidade, né? E a questão do tempo pode variar muito, né? Porque existem situações em que pode ser muito rápido, como aqui no Jabaquara, né? Como é próximo do amparo maternal, tem uma demanda muito grande, né? Inclusive até de recém-nascidos. Então, pode acontecer de ser muito rápido. Agora, existe uma prioridade para as crianças que têm alguma deficiência física, alguma deficiência tanto visual como auditiva, locomotora, né, ou que tem uma doença crônica, né? Por exemplo, portadores do HIV, né? Crianças que têm alguma doença crônica. Essas crianças, esses adolescentes têm prioridade na adoção. É isso. Isso aí. E até para explicar, né, para quem não tem muita familiaridade aqui, apesar do cadastro ser nacional, do sistema ser nacional, sempre, até um pouco o tema do nosso encontro hoje, é sempre prioritário que a criança fique no seio natural dela, né, para que ela, então, tenha uma identificação com a cidade, com a região onde ela mora, enfim. Então, também por isso que pode depender da sua região de cadastro, Silmara, ou da pessoa que você conhece, enfim. Então, por isso que não tem muito como a gente falar em tempo, né? Tem a questão do perfil também, que a Eliane bem lembrou aí, e tudo mais.
O Fábio Tancredi, nosso colega, que inclusive é quem vai também, junto com a Bruna, apresentar o seminário de adoção interracial no próximo dia 12, ele coloca uma observação aqui, que ele sempre questiona isso, porque sempre existem casos em que não temos como buscar a origem, pela falta de informação, seja pelo tempo ou pelo histórico do filho adotivo. Ou seja, quando não se consegue encontrar mais nenhum membro familiar mesmo. A história é apenas da origem, não a biológica, mas sem um histórico para revelar. Né? E um abraço para você também, Fábio. Aí vem uma pergunta aqui de uma pessoa que ela coloca assim: para adotar uma criança, tem que ser da sua região, como Minas Gerais, só criança de Minas Gerais, ou onde você se cadastrou, você pode conhecer uma criança de outra região brasileira. Então, é um pouco disso que a gente estava explicando. Não é que um casal de Minas vai ficar só com uma criança de Minas, por exemplo. Né? Os perfis, eles são nacionais, é tudo colocado no mesmo sistema, tanto o cadastro de pessoas adotantes quanto o cadastro de crianças a serem adotadas, né, disponíveis para adoção, que nem toda criança que está no acolhimento institucional está disponível para adoção, por exemplo. Então, não é que vai ser sempre restrito ao Estado, o cadastro é nacional. Mas, prioritariamente, se tiver uma família com o perfil daquela criança na região onde ela mora, automaticamente o sistema faz o match dessa criança com essa família. Então, automaticamente acaba ficando um pouco mais próximo, mas sem essa rigidez. Vamos supor, até um pouco o que a Eliane colocou do perfil. Vamos supor que o perfil dessa criança de Minas Gerais seja uma criança que tem HIV positivo e seja deficiente com um grupo de irmão, por exemplo. Se não tem dentro da região dela ninguém com esse perfil, mas tem um casal de Pernambuco que e dá um match no sistema, a criança pode ir morar no Pernambuco também. Então, não tem muita essa limitação. Não é preto no branco, assim, não é tão certinho. Então, você pode conhecer uma criança de outra região. E aí, eu volto também um pouco como o Ricardinho fez ao nosso primeiro encontro com o Dr. Bellini, da importância dos grupos de apoio à adoção. Eu, particularmente, na minha época, como a Eliane colocou, o Murilo está aqui para comprovar, tem 17 anos, a gente também é de outra época aí de adoção, então a gente nunca participou, por exemplo, de grupo de apoio à adoção. Mas hoje em dia se fala muito dos grupos de apoio à adoção, e a importância de estar dentro desse grupo também é você questionar, né, o seu próprio perfil, o perfil que você coloca no sistema, e também tem dentro dos grupos de adoção uma ferramenta que chama busca ativa, né, que é sempre o interesse da criança, nunca o interesse do adotado. Então, mas nesse perfil de busca ativa, você também pode fazer um match com outras crianças. Então, vamos supor que você tenha um perfil um pouco mais aberto, né, e você queira conhecer crianças de outros estados. Os grupos conseguem dar esse apoio, até porque normalmente eles trabalham não em conjunto com as varas, mas tem uma boa relação, e esses grupos conseguem ter essa ferramenta à disposição da criança, então, porque é interesse da criança também ter a busca ativa para que ela não passe do tempo do acolhimento lá dos 18 meses do ECA, mas é possível, então, que você também tenha acesso a essa ferramenta dentro dos grupos de adoção, para que você conheça crianças, por exemplo, de outras regiões, né? Então, acho que também é interessante a gente fazer esse gancho, assim, puxando um pouco para o nosso primeiro encontro aqui. Né? Basicamente, é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas... Eliane, você quer fazer algum comentário, Ricardinho, também em relação a isso? Não, acho que você falou tudo, acho que é isso mesmo. Já aconteceu da gente ter adotado crianças já com maior idade, 8 anos, e que foi para uma cidade próxima a Mato Grosso, né? E era um grupo de 4 irmãos, mas um só foi adotado, e por um casal, uma adoção homoafetiva, né? Foram 2 meninos que adotaram um garoto de 8 anos. E, quer dizer, foi possível. E essa busca ativa é um encanto, né? Graças a Deus, hoje existe alguém já habilitado, credenciado, pode buscar. Nós também tivemos uma criança mega especial, uma criança que teve paradas cerebrais quando nasceu. A menina não falava, não se movimentava, ficou com a gente, acho que 1 ano, e ela tinha muita dificuldade, realmente. E um casal de uma cidade também fora de São Paulo, longe de São Paulo, via busca ativa, resolveu vir
olhou, levou, e eu acompanho essa menina crescendo com esse casal no Face, e é uma delícia ver a evolução que essa menina tem. Ela não fala ainda, mas já se movimenta, já sorri muito mais do que sorria. O sorriso dela não tinha tanto sorriso na ABCD, né? Depois que ela foi adotada, a gente olha fotos, ela sorriu o tempo todo, né? E bem longe de São Paulo. Tudo bem, acho que vocês comentaram que crianças com dificuldades, seja os quais forem, têm uma prioridade, estejam os pais onde estiverem os adotantes, não é? Parece que foi isso que você disse, né, Eliane ou Marília? Pois é. Então, está aí uma amostra que isso funciona. Tem coisas que funcionam. O pessoal está falando aqui que o amor faz evoluir, Ricardinho. Então, é isso aí. O pessoal está colocando aqui no chat que o amor faz evoluir. Pois é. No caso dessa menina, né? Muito bom, com certeza. E aí temos uma outra pergunta da Solange, que ela coloca assim: qual que é o limite máximo de idade para os interessados em adotar? Eliane, você quer comentar um pouco essa pergunta também? Não qual é o limite máximo de idade? Não existe um limite de idade, existe o que deve ser avaliado é o quanto essa pessoa que já atingiu uma certa idade vai poder contribuir para o desenvolvimento daquela criança que ela pretende adotar, né? Suponhamos uma pessoa vai adotar aos 70 anos, né? Qual a expectativa de vida que essa pessoa tem, né? Ela vai adotar um adolescente de 15, diferente de ela adotar uma criança recém-nascida, né? Porque o lar é o que ela precisa, o amor e tudo mais, mas a gente tem que pensar que essa criança não pode ficar desamparada, né? Qualquer um de nós pode falecer com 20, com 30, com 40, com 70 anos, o que for. Mas a questão é o quanto isso pode impactar, né? Na vida da criança, do adolescente. Mas isso tudo é analisado caso a caso. Né? Acho que não é, a idade em si não é um impedimento, um empecilho. A questão é a situação concreta mesmo, que a equipe técnica deve analisar. E é com o aval do Ministério Público e do juiz. Né? É isso aí. Que é uma a gente colocou, né? A criança está sempre no centro de toda a discussão, sempre o interesse da criança, né? Por isso que a Eliane colocou mesmo, e só lembrando que daí tem a questão da idade, a idade é mínima, né? Tem que ser sempre 16 anos mais velho do que a criança que vai ser adotada. Então, só a idade tem o mínimo, mas não tem o máximo, só sendo observado mesmo o interesse da criança. Né? E também pensando que hoje, quem tem 40 anos se sente como se tivesse 30, quem tem 50 se sente como se tivesse 40, quer dizer, a gente está numa outra época, né, que as pessoas com 60 anos não são propriamente as pessoas idosas do passado, né, tem aí o estatuto do idoso, né, mas não é, a situação é outra, né, a gente vê aí o pessoal chegando aos 80 e tanto, inteiros e produtivos e tal, mas tudo depende da vida que a pessoa teve, como ela desenvolveu a sua vida, né? Como ela se cuidou e tudo mais. Mas quantas crianças são criadas pelos avós? Também tem isso, né? Então, é muito relativo, tem que se observar o caso concreto. Exatamente. A Cecília Coimbra está aqui também, falou que ela concorda com você, Eliane, que há muitas variantes, né? E a Cecília também é nossa colega de comissão e falou um pouco sobre o nome também, registral da criança, que foi o nosso encontro anterior. Obrigada, Cecília, aí também pela participação. E meu irmão fez outro comentário aqui, meu irmão está bem participativo no chat, ele está falando que sem amor não há evolução da relação. Porque o Ricardo, meu irmão, quer ser psicólogo também. Então, a gente fica em casa fazendo divagações. Os nossos papos filosóficos aqui. Ele falou que sem amor não há evolução na relação. É isso aí. Isso aí. Eliane, a Solange colocou aqui que ela falou que vocês são jovens de espírito. Isso mesmo, Solange, de espírito. Somos colegas da comissão de direito à adoção da Jabaquara Saúde. Legal. Gente, então, encerramos as perguntas do chat, né? Acho que agora a gente pode até nos encaminhar e faltam 8 minutinhos para acabar a nossa live.
Eliane, você quer fazer algumas considerações finais, assim, depois também o Ricardinho, depois eu termino. Bom, o que eu gostaria de dar como contribuição como advogada e também como mãe por adoção é que é aquela história, né, que a gente, quem não teve um filho da barriga não sabe exatamente como é, que é o meu caso. Mas disse que nasce uma mãe quando nasce uma criança, né? Então, na adoção, ou um pai, né, que no caso na adoção, você nasce junto com aquele evento, né, da chegada da criança ou do adolescente. É a partir dali que começa uma nova história. Isso é fato. Esses novos registros realmente vão fazer toda a diferença, né? E a disponibilidade emocional, financeira e física que a pessoa tenha, o casal tenha para criar as melhores condições para aquela criança, para aquele adolescente, que vão fazer a diferença. Daí o amor, né, sincero, verdadeiro, amor da alma, né, que a gente precisa demonstrar para eles, né, como para qualquer pessoa, para se sentir acolhida, querida, amada, é muito importante. Agora, eu coloquei esse tema aqui, achei importante, mas assim, não são todas as adoções que vão exigir essa busca pela família biológica, não. São os casos que podem gerar esse tipo de dúvida ou de questionamento, né? Eu enfrentei uma situação dessa, por isso eu defendo essa situação de total disponibilidade para ir buscar a família biológica, mas os casos são tão variados, né? São tantas as situações, são tantas as hipóteses de adoção, são tantos os seres humanos, né? Então, eu acho que o importante, o recado assim, principal que eu gostaria de dar para os candidatos à adoção é que pensem especialmente na criança e no adolescente, não propriamente em vocês, porque se a família não estiver bem estruturada, o casal não estiver bem resolvido, essa criança ela vai sentir as consequências de um casamento que não está dando certo, de uma relação que já vem carregada de tensão, de cobranças, e pode ser motivo até para devolução das crianças e dos adolescentes, o que é inadmissível, mas acontece. Então, assim, realmente os grupos de adoção são muito importantes para fazer toda essa preparação para que a adoção dê certo, tá bom? É isso. Boa sorte a todos. Ri, quer falar um pouquinho? Eu acho que Considerações finais? É só agradecer muito e, de novo, falar para que as pessoas fiquem atentas, inclusive, ao silêncio da criança adotada, né? Volto a dizer, ele não manifesta, não significa que ele esteja sentindo. Então, contando a verdade desde sempre, isso não vai aparecer, né? Lá na frente, se disser, eu quero conhecer seu pai, aí ok, mas conta a verdade, o resto não aparece, com certeza, e pronto. Se aparecer, a família vai junto, vai todo mundo junto, né? O adotado, a família, a tia, a avó, vão todo mundo à caça da biológica, e pronto, simples assim, tá bom? Um abraço a todos, obrigado pela participação, estava vendo aqui os participantes, obrigado pela comissão que me permitiu entrar aí há 4 anos atrás nessa comissão e não me expulsaram, né? A gente precisa de um psicólogo, né, Ri? A Solange, a doutora Solange, que acho que está na webinar aí, é que me levou, que já fazia parte, ela é que me levou e eu fiquei, né? E vou ficar até a hora de cair fora daqui. Eu espero que aconteça. Vou ficando. A contribuição é muito importante. A gente teve pessoas até do Rio Grande do Sul hoje aqui, a Vanessa, a Maria. Então, agradeço aí a participação de todos, fazendo aí, faltando 4 minutos, né, para a gente cumprir o horário regimental aqui. Mas todo mundo elogiando aqui a live, até a Cecília falando, Rick, você é o nosso querido, que ela aprende muito com você na comissão também. E, bom, agradeço a todos, acho que as mensagens finais, tanto da Eliane quanto do Ricardo, eu endosso 100%, assim, em relação, né, temos aqui como um comentário também de verdade e amor, acho que esse é o lema que fica aqui, né, acho que
ter sempre o interesse da criança como um interesse supremo, respeitar o silêncio, né, respeitar a vontade, essa é a importância também da família, né? A pessoa que também busca adoção está em busca de uma família, de um vínculo familiar. Então, a importância também da gente estar enquanto família nesse espaço. E eu vou terminar só também agradecendo ao meu irmão, né? Eu vou tentar segurar o choro aqui. E com relação, Marília, com relação ao teu irmão, assim, eu citei o Pascal, agora a gente pode citar Murilo, né? Que o amor, Murilo sem amor não tem relação. Exato, não é evolução da relação. Vai render, Ricardinho, vai render para familiares, pode escrever. Pois é. Mas eu queria agradecer, então, na pessoa do Murilo, acho que minha mãe e meu pai estão aqui também junto com ele, mas eu queria agradecer a ele por ele ter mudado a minha vida. Né? Se eu hoje estou aqui também falando sobre isso, podendo compartilhar um pouco da nossa história familiar, é muito por conta dele. Né? Então, estou aqui segurando o choro, mas agradeço muito a participação de todos aí por ter podido compartilhar um pouco da nossa informação. Só um complemento aqui, Marília, que o que os pais adotivos, os pais, né, que adotam, têm essa preocupação que elas vão ser menos amados, né? Na verdade, o coração, né, daquele que procura por suas origens, ele é grande, ele cabe todo mundo. Com certeza. Com certeza, obrigado gente. A todos, muito obrigado. Boa noite. Obrigada a você, e reforço aqui mais uma vez o agradecimento também às meninas da OAB, Danila, Isabela e a Sandra, que estão aqui hoje. Reforço muito o agradecimento, porque sem vocês nada disso seria possível. É isso aí. Obrigada, pessoal. Espero todos também aí, esperamos nós todos da comissão, Fábio Tancredi, que está aqui, a Bruno também, que vão conduzir o nosso evento no dia 12/11, falando sobre adoção interracial. E aí o próximo, depois do dia 12, é sobre licença maternidade e paternidade para pessoas que adotam. Então, fiquem de olho aí também, eu estou buscando compartilhar no meu Instagram pessoal, então, se vocês quiserem seguir, Marília Golfieri Angela também. A gente está divulgando por lá e outros canais institucionais da própria OAB. Muito obrigada a todos, viu, gente? Obrigada a todos, uma boa noite. Até mais. Até logo.